Vamos lá, semana passada nós iniciamos esse panorama sobre as 9 marcas, não é? E falamos da necessidade destas marcas para a saúde da igreja, apresentamos o Ministério 9 Marcas, falamos de onde vem toda essa visão, justificamos que se trata de algo da nossa tradição batista, protestante, reformada, e comentamos que nós estamos iniciando um novo currículo de escola bíblica dominical que tem a ver com essas marcas. Nós vamos estudar isso ao longo dos próximos 3, 4 anos, provavelmente. O primeiro livro que nós vamos estudar na escola bíblica dominical é este. Você deve ter já adquirido o seu. O que é uma igreja saudável, do Mark Dever, pequenininho. Este será o primeiro desta série de estudos. Cada capítulo dele, eu vou falar sobre isso provavelmente na próxima semana ou na outra. Cada capítulo do livro será uma aula da escola bíblica dominical. Eu estou preparando aula a aula em cada capítulo, vídeos explicativos com slides que os professores vão receber, os professores vão se preparar e vão trazer para vocês em sala de aula o conteúdo do livro, mas eu falarei mais sobre isso quando chegarmos nele. As marcas da igreja saudável, ou de uma igreja saudável, que a gente vai começar a investigar hoje, e eu digo a vocês, eu vou passar panoramicamente por esses tópicos. Por uma razão, no livro, vocês estudarão essas marcas em sala de aula, e a partir do terceiro livro, nós vamos mergulhar um livro inteiro para cada uma dessas. Então o que a gente está fazendo? A gente está dando um panorama hoje e no próximo domingo. Depois, quando vocês entrarem no livro O que é uma igreja saudável, esse panorama vai ser um pouquinho mais detalhado. E aí, quando entrarmos em cada uma das marcas, nós vamos nos aprofundar. E os irmãos entenderão por que é tão importante nós gastarmos tempo com isso. Tá certo? Inclusive, deixa-me deixar preparado algo aqui, que eu vou utilizar para ler para vocês no momento apropriado. Certo? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Vamos de novo recordar quais são as 9 marcas de uma igreja saudável. E por que 9? Por que não 7? Por que não 10? Por que não 12? 9 porque Mark Dever entendeu que estas marcas, elas abrangeriam, digamos, todas as outras coisas, ou uma vez que você as tem, as cultiva na sua vida ou na sua igreja, você automaticamente fará muito mais. O que ele fez, na verdade, foi fazer um apanhado bíblico e histórico sobre a igreja, e descobriu e percebeu que igrejas saudáveis ao longo da cristandade são igrejas que de alguma maneira cultivavam estas marcas. A primeira delas sendo a pregação expositiva, porque tudo nasce e parte do conhecimento das Escrituras, como nós veremos. Teologia bíblica, evangelismo, conversão, ou evangelho primeiro, conversão e evangelismo, e membresia, disciplina na igreja, discipulado e liderança. As 9 marcas. Hoje, a gente precisa pensar sobre a primeira delas, que é pregação expositiva. O que é pregação expositiva? Nós precisamos estudar sobre isso, pensar sobre isso. Um sermão expositivo pega o ponto principal de uma passagem da Bíblia, torna esse ponto principal da passagem da Bíblia o ponto principal do sermão e aplica para a nossa vida hoje. Esta é uma pregação expositiva.
Você pega geralmente um parágrafo. Um parágrafo, por que um parágrafo? Porque geralmente o parágrafo contém uma ideia toda naquele trecho. E aí qual é o primeiro papel do crente, especialmente do pregador? Ele vai ler e vai reler aquele trecho. E ele vai ter que extrair daquele trecho, entender, enxergar naquele texto, melhor dizendo, enxergar ali o que é que o texto está dizendo de fato. O que esse texto diz? Qual é o tema central? Qual é a ideia principal desse texto? E aí, uma vez que você identificou essa ideia principal, você tenta resumi-la numa frase. Essa frase que resume a ideia principal é a ideia principal do seu sermão. Tem que ser. Por quê? Porque se não for assim, você estará apresentando qualquer outra ideia, mesmo que seja bíblica, mas não é a ideia original do autor naquele texto. Então imagine você, eu escrevo uma carta, mando uma carta para a igreja, o vice-presidente, o Tiago, chega aqui à frente e vai ler a carta para vocês, ele lê a carta, termina de ler a carta, e aí ele vai explicar o que ele entendeu da carta. Nada do que ele vai dizer vai ser coisa errada, ruim, mas alguém vai dizer, peraí, não foi isso que o pastor escreveu. Não é assim que acontece? Quando a gente lê alguma coisa, a gente tem que, em primeiro lugar, entender o que o autor intencionou quando ele colocou no papel aquelas palavras. Por que isso é importante? Porque isso é honestidade com o autor. Honestidade com ele. O que ele quis dizer? E geralmente, para você entender a ideia principal de um trecho, o ideal é que você esteja estudando aquele livro como um todo, como a gente tem feito. Porque você consegue ir conectando a ideia do autor, um link no outro. E assim você vai, ao longo dos anos, ouvindo pregações expositivas sobre livros, ou em livros da Bíblia, você vai descobrir ao longo dos anos, que você acabou aprendendo a ler a Bíblia com o pastor. Aprendeu a interpretar a Bíblia. E aí a grande questão de um sermão não é a inteligência do pregador. Uau, ele tirou que coisa impressionante ele fez com o texto. Não. A grande questão do pregador é ele ser o mais fiel possível àquilo que o Espírito de Deus inspirou para o autor da Bíblia escrever o que ele escreveu. Então eu vou entender o que ele está dizendo, vou extrair essa ideia principal, vou explicar essa ideia principal e aí eu vou aplicá-la. Porque tem um detalhe: pregação só é pregação quando há aplicação. Eu posso chegar aqui, expor o livro de Gênesis, explicando todas as questões, colocando, ser verdadeiro, fiel ao contexto, mas se na conclusão da minha mensagem eu não apliquei, extraindo as implicações do sentido original, se eu não apliquei à vida da gente hoje, no nosso cotidiano, eu não preguei, eu dei aula. Às vezes as críticas que são feitas à pregação expositiva é essa, de que o pregador, ele sobe ao púlpito e aí ele ensina a Bíblia, fica ensinando, ele fica dando uma aula, é um negócio frio, parece sala de aula. Mas deixa eu lhe dizer, o problema não é o método da pregação expositiva, é o pregador que não entendeu ainda que o papel dele não é apenas explicar o texto. O papel dele é explicar e aplicar o texto. Se você pega a história da pregação, se você estuda a pregação dos puritanos, dos grandes pregadores da história, você vê isso, eles conseguem aplicar. Eles entendem o ponto principal do texto, eles
explicam isso, eles conectam isso com outras passagens da Bíblia para elucidar, iluminar ainda mais o texto, mas eles sempre trazem alguma implicação, alguma aplicação. Isso é fundamental. Agora, eu sei que não é comum, ou não foi comum durante anos no Brasil batista, por exemplo, a pregação expositiva. O que foi comum nos púlpitos batistas durante anos foi o pregador subir ao púlpito e ele lê um texto, ele fala verdades, mas geralmente ele não extrai a ideia central do pregador. O que ele vai fazer? Ele vai pregar um sermão conhecido como tópico, que é errado? Não necessariamente. Mas não é a dieta saudável para a igreja. Eu costumo dizer o seguinte: é errado você comer sanduíche no almoço? Uma vez ou outra, não. Mas a dieta é arroz, feijão, carne, salada, verdura, não é? A dieta correta qual é? É aquele equilíbrio entre carboidratos, verduras, legumes, proteínas, etc. Certo? Então essa refeição completa e balanceada é a pregação expositiva. Então eu não estou dizendo que todos os pastores na nossa história que só pregaram de forma tópica, pregaram errado, não. Mas eu posso afirmar que não foi uma dieta balanceada, saudável o bastante. Por quê? Porque geralmente, quando você não segue um texto bíblico, o que acaba acontecendo com o pregador? O pregador, digamos, ele está aqui, terminou o culto no domingo, quando é segunda-feira ele vai pensar no culto do domingo seguinte. Olha como acontece. Se ele não está seguindo um livro da Bíblia em sua sequência, pregando para a igreja, ele vai pensar: o que eu vou pregar para a igreja agora? O que a igreja está precisando? O povo está dizimando pouco, vou pregar sobre dízimo. Aí domingo que vem ele chumba a igreja: dízimo, tem que dizimar, e ler os textos bíblicos sobre dízimo, oferta. À noite é evangelístico, né? Vai ter descrentes na igreja, então eu vou pregar um sermão. Aí João 3,16. Aí no outro domingo, eu fiquei sabendo que fulano está fofocando, então eu vou falar da língua. E aí ele vem, escolhe um monte de texto sobre a língua e vai falar da língua. Qual é o risco nesse tipo de abordagem? O risco é você sempre partir das suas impressões sobre o que a igreja precisa. E a gente erra. O pastor nunca vai saber plenamente o que a igreja de fato precisa, por mais que ele conviva com seu povo. Agora, se eu estou seguindo um livro da Bíblia, estou sendo fiel ao sentido original e aplicando adequadamente, derivando do sentido original, eu vou lidar com todos os tipos de problemas que todos nós enfrentamos: perda, sofrimento, mordomia, uso do dinheiro, uso da língua, convivência, perdão, etc, etc, etc. Então a pregação expositiva é um tipo de sermão que abre a Bíblia, naquele ponto que você tem que pregar, lê, relê e tenta entender: Deus, qual é a ideia central desse autor aqui nesse trecho? Ou nesse livro como um todo. Você vai pregar o livro inteiro num sermão só, não tem problema. Qual é a ideia central do livro? Essa. Como é que o autor argumentou isso ao longo do livro? Assim, assim, assim. Aí você dá o apanhado e expôs. E aí você aplica. Essa é a ideia da pregação expositiva. Por que é importante pregar assim? Porque quando você prega assim, você de fato está dando voz à palavra de Deus. É a Bíblia que vai falar com a igreja, não é a sua impressão sobre o que a igreja precisa. Vocês sabem disso, quem é mais velho de igreja sabe. Quantas vezes você já não saiu da igreja dizendo ou ouvindo alguém dizer: o pastor está pondo carapuça hoje.
Como é que geralmente isso acontece? Quando ele, coitado, fica ali no sufoco, sem saber o que ele vai pregar domingo que vem, aí ele está pesado no coração dele algum problema particular de uma determinada família, porque ele ficou com aquilo a semana inteira no coração dele, aquele problema particular, ele chega no domingo e vai falar disso, e todo mundo sabe que ele está falando daquela família. Mas não, se ele está seguindo as Escrituras, ele vai tratar desses problemas mais cedo ou mais tarde. E é o que a gente procura fazer aqui. Agora, o que nós estamos estudando desde dezembro, a glória de Cristo, não é pregação expositiva. São mensagens tópicas. Está vendo como não é errado necessariamente você pregar de forma tópica? Nós estamos estudando tópicos sobre a pessoa e a obra de Cristo. E extraindo desses pontos aplicações e implicações para a nossa vida. Mas eu te confesso, eu já estou doido para terminar isso e mergulhar em João e nos Salmos, porque para mim, essa é a minha grande alegria, ver o texto, Deus falando. Tá certo? Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada expositivamente, ela vai convencer, ela vai converter, ela vai edificar, ela vai santificar o povo. Então, a pregação que faz do ponto principal do texto, o ponto principal do sermão, faz com que a vontade de Deus governe a igreja e não as impressões do pastor. Essa é a questão. Pastores erram, são humanos. A palavra de Deus permanece. Tá certo? Então, pregação expositiva. Alguma dúvida sobre esse tópico? Alguma questão? Diga, Cíntia. Rui, hoje você está, hein? O ideal é que a igreja vá criando a maturidade, dia a dia, de ela conseguir, porque a sua questão tem a ver com hermenêutica, como interpretar um texto. E isso vai além, todas as disciplinas interpretativas lidam com hermenêutica. Um advogado tem que saber hermenêutica, um médico lendo um livro sobre determinadas doenças, ele vai ter que saber interpretar aquele artigo. Isso é hermenêutica, são regras de interpretação. Agora, isso seria um outro curso inteiro sobre como tratar isso. De fato, auxilia a igreja, já que ela está sendo exposta o dia inteiro a um monte de ensinos equivocados, hermenêuticas erradas, ensina a igreja, se ela tem acesso ao tipo de material que a gente disponibiliza no site, ajuda a igreja a não errar tanto, porque até o pastor pode errar, certo? Então, o ponto principal é esse, eu tenho que tentar me aproximar ao máximo do que a Bíblia diz, à luz do que a tradição saudável da história da igreja interpretou o texto. Por isso que é importante, gente, a igreja conhecer a história da igreja. Igreja que não conhece história, morre. Por isso que nós estamos agora na nova série, durante os cultos de ceia, estudando a tradição batista. Não é porque a gente quer dizer que só batista vai para o céu. Não é isso. A gente quer conhecer a história, a gente quer saber, ter convicções, entender os erros e os acertos da história, para a gente não cometer os erros de novo. Então, quanto mais o intérprete da Bíblia se mantém conectado àquele texto, segundo, a outros textos que dão luz àquele texto da Bíblia, outros textos da Bíblia que dão luz àquele texto, e a história da tradição, menos ele vai errar. Então, por exemplo, dom de línguas. O dom de línguas está obscuro em Atos 12, 13 e 14. Apesar de que Paulo vai dizer em Coríntios 14, de que línguas é para os descrentes. Sinal para os descrentes, ou seja, o descrente vai ouvir o cidadão falando em línguas, se é um sinal para ele, é sinal de que ele vai entender o que está sendo dito. Já me dá uma luz. Agora, o texto obviamente claro sobre línguas é Atos 2, onde cada um entendia no seu próprio idioma. Logo,
Independentemente das experiências que você vai me dizer que teve, eu não vou julgar você, eu não vou dizer que você está errado, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia está dizendo em termos de idioma, do que me fundamentar na sua experiência com Deus. Isso é hermenêutica. Pastor Hilton, se eu pegar os meus primeiros sermões expositivos, eu era muito mais comunicador de verdades, muito mais professor do que pregador. Era bom porque eu não falava bobagem, acho. Era ruim porque eu não aplicava tanto ao coração das pessoas. Então, eu acredito que quanto mais você se mistura com gente, convive, vê as dores, as dificuldades, entende que seu papel pastoral não é simplesmente ensinar, mas pastorear e pastorear pela palavra, com a palavra, você vai entendendo que, por exemplo, já que estamos falando sobre a doutrina da glória de Cristo, quais são as implicações da doutrina da ressurreição, por exemplo, para minha segunda-feira? Eu tenho que ter esse tipo de pergunta quando eu vou pregar um texto. Quais são as implicações de saber que Jesus é 100% homem, 100% Deus, para minha segunda, terça, quarta, quinta-feira? Então, o Mark Dever, por exemplo, ele tem o que ele chama de grade de aplicação, onde para cada ponto do sermão, ele vai dizer assim: o que esse texto me informa em termos de aplicabilidade, o que esse texto me informa em aplicação para a vida na família. Tem ou não tem? Não, não tem. Tem. O que seria? Segundo, o que esse texto me informa em termos de aplicação para a minha vida na sociedade, na cultura. E assim por diante, na vida da igreja, entende? Na criação de filhos. Então é importante que o pregador sempre faça essa... E olha, eu vou te falar uma coisa. A parte mais difícil, duas são as partes... Você sabe disso, você deu aula e é mestre nisso, sabe muito bem o que eu estou dizendo. A primeira coisa mais difícil na pregação é identificar a ideia central do texto. Uma vez que você identifica, fica fácil dividir o texto. Agora... E aí o pregador para aí, geralmente. Mas ainda a coisa mais difícil do que identificar a ideia central é aplicar o texto. Porque aplicação diz respeito às impressões que o texto causou no meu coração, as mudanças que ele está fazendo em mim, a minha vida nos meus relacionamentos, a vida das pessoas com quem eu convivo. Então, essa humanidade que o pregador tem que ter, e geralmente um seminarista, todo empolgado em achar que ser pastor é só pregar, ele não tem essa convivência com gente, com vida e aplicação. Então, eu imagino que seja isso, seria você encontrar uma ferramenta, e eu poderia te passar isso, essa grade de aplicação, onde para cada ponto da mensagem, sendo que cada ponto da mensagem tem que ser derivado da ideia central do texto. E aí em cada ponto da mensagem, que tipo de aplicação o texto me permite fazer? Certo? Porque geralmente o texto não vai me permitir fazer. Então, e por mais que eu queira fazer aquela aplicação, e aquela aplicação não seja errada, seja bíblica, mas não é o que o texto está dizendo. Então vai para o texto certo e faça a aplicação certa a partir do texto certo, entendeu? Então é muito trabalhoso, gente. Por isso que os apóstolos entenderam que eles deveriam se concentrar na palavra e na oração, porque não é simples. Está claro isso? Vamos lá. Teologia bíblica. O Argeu ia perguntar. Boa pergunta, entendi. Como não ser tendencioso na escolha do livro? Eu não tenho essa preocupação por uma razão. Por mais que você escolha um livro,
achando que você está privilegiando algum tipo de tema que você quer ensinar para a igreja, se você é fiel ao texto, Deus vai te colocar em cada arapuca, porque você vai falar, poxa, eu não imaginava que eu teria que tratar isso nesse livro. Então, se o pregador falar assim, eu vou pregar de Gênesis a Apocalipse a minha vida inteira, e vou começar em Gênesis, quando eu acabar Gênesis eu vou para Êxodo, não vai ter problema não, porque se ele for fiel ao texto e saber usar as aplicações certas, ele não vai errar. Ele não vai errar. Agora, o pastor tem que ter sensibilidade, ele está pregando uma série em Apocalipse, como eu já fiz aqui. Aí é dia das mães, o texto é a besta do Apocalipse, eu não vou pregar no dia eu vou parar, eu vou pregar outra mensagem, certo? O pastor tem que ter essa sensibilidade, dia dos pais, ocasiões especiais, fim do ano, dá uma brecada na série que você está pregando, como a gente fez, prega outra coisa, entende? Então essa dieta o pastor tem que ter a sensibilidade. Aqui no nosso caso, de manhã a gente estuda Salmos, à noite o Evangelho de João. Quando eu terminar João, é provável que eu deva ir para uma carta ou para um livro, um profeta do Antigo Testamento, não sei. Você vai fazendo esse balanço com a igreja. Você vai pregar um livro histórico, termina o livro histórico, prega um evangelho, termina um evangelho, prega uma carta de Paulo, entendeu? Você vai levando a igreja para todos os tipos de gênero na Bíblia. Isso é importante, esse é o papel do pastor, do pregador. Ele tem que fazer como uma dona de casa, quando pensa no cardápio para a comida. O que eu vou servir hoje? Que tipo de salada? O que eu vou combinar? É isso que o pastor tem que ter, essa noção. Por isso eu não preocuparia tanto. Não seria mais sábio o pastor iniciar em Gênesis e terminar em Apocalipse nessa sequência. É provável que ele morra e não termine. Mas, ter esse equilíbrio, um Antigo Testamento aqui, um Novo Testamento aqui, mas não basta só isso. Um profeta e uma carta, um salmo e um evangelho, Gênesis e Atos, entende? Você vai misturando, e aí a igreja vai enxergando isso. Tá certo? Vamos lá, teologia bíblica. Por que é importante a teologia bíblica? Teologia bíblica é a sã doutrina. São pensamentos corretos sobre Deus. É a crença que está de acordo com as Escrituras. Então, o que é teologia bíblica? Teologia, eu já disse a vocês na última aula, todos nós fazemos. A partir do momento que você se propõe a interpretar um texto e a usar esse texto para ajudar alguém ou para a sua própria alma, a partir do momento que você se propõe a orar, você está fazendo teologia. Por quê? Porque você vai orar de acordo com aquilo que você acredita. E ninguém ora sem acreditar em alguma coisa. Até porque se você não acredita em nada, você não ora. Não é assim? O ateu não acredita, logo ele não ora. Então, quando a gente ora, a partir do momento que a gente ora, as frases, observa isso, faz esse exercício depois. As suas frases na oração, elas já revelam o que você acredita sobre a Bíblia. Por isso que a Bíblia vai dizer, vocês não sabem orar. Vocês não têm um conhecimento adequado nem para pedir. Quando pedem, pedem mal. Não é? Baseado o quê? Num conhecimento errado. Agora, qual é a importância da teologia bíblica, por exemplo, para o evangelismo? Gente, se você não entender o que de fato significa evangelismo e o que é que você tem que dizer na hora de evangelizar alguém, e isso tudo é fruto da teologia que você tem, então deixa eu deixar mais claro. Tem duas palavras que a gente tem que entender muito bem como crentes: teologia e doutrina. Teologia é o meu processo de interpretação. A doutrina
é o resultado desse meu processo de estudo, de interpretação. Então, por exemplo, a doutrina da Trindade ou do Espírito Santo, qualquer que seja, essa doutrina é um produto do seu processo de interpretação na Bíblia inteira. Então, você vai estudar o Espírito Santo. O que é que a Bíblia como um todo diz sobre o Espírito Santo no que diz respeito a esse assunto hoje? O processo é a sua teologia. O resultado é a sua doutrina. E todos nós fazemos isso. Então não pense você que o pastor Leandro está aqui gastando seu tempo tratando do tema que é só para seminário e pastor. Não. Quando você senta ali na MCM, vai estudar as lições da visão missionária, você está estudando a doutrina que aquela revista está colocando. E quando você aprende aquilo e sai repartindo, sem você saber ou não, é doutrina que você está ensinando, seja ela certa ou errada. E assim vale para qualquer um de nós. Faz esse exercício e me diga se eu estou errado. Faz esse exercício, sério, chega em casa hoje, senta sozinho, você e Deus, e comece a orar. Mas você vai orar diferente, você vai escrever: Pai, eu te agradeço. Comece a escrever sua oração. Aquilo que você estaria orando, põe no papel. Terminado, comece a fazer a seguinte pergunta: com base no que eu pedi isso? Por que eu estou pedindo aquilo? Por que eu pedi dessa forma? Você vai descobrir que até a sua oração é fruto da sua doutrina, seja ela certa ou errada. Então, qual é o papel de uma igreja saudável? Ou o que é uma igreja saudável? É uma igreja onde os membros sabem, na medida do possível, interpretar adequadamente a Bíblia, fazer teologia correta e chegar às doutrinas certas, às ideias corretas. Um amigo seu te procura e fala assim: estou separando da minha esposa, como é que vai ser, divórcio, eu posso casar de novo? Se você sentar com essa pessoa, seja o que for que você vai dizer, você vai estar dando uma doutrina. Nós precisamos saber teologia, ou fazer teologia, teologia bíblica. E nós vamos estudar mais sobre isso no livro, que é Uma Igreja Saudável, e também adiante, quando nós mergulharmos mais no assunto. Dúvidas sobre teologia bíblica? Marco, você viu que a cabeça dele é lá longe. Deixa eu traduzir para o povo, já entendi. O ponto é o seguinte: o que é um sermão moralista? Quando o pastor chega aqui na frente e diz: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, crente não bebe, crente não fuma, crente não transa antes do casamento, crente... Isso, por mais que esteja correto, isso é moralismo, no sentido de que tem muitos descrentes que fazem isso e estão indo para o inferno. O cristianismo, você vai mortificar essas obras da carne pelo Espírito, isso é cristianismo. Então, se você não tem uma teologia correta, acho que é isso que você está dizendo, você vai pregar muito mais os podes e não podes do que apresentar de fato o que é a santificação. Veja, outra doutrina. O que é a santificação? Como é que um crente é santificado? Por exemplo, uma mulher me procurou uma vez, lá em Campinas, São Paulo, e queria conversar comigo, dizendo que havia saído da Umbanda e tal, e que ela tinha medo, ela não sabia se ela precisava fazer algum tipo de libertação. Eu falei, mas expliquei o evangelho para ela bonitinho, ela, não, creí. Falei, depois que você creu, o que aconteceu? O diabo tem perturbado você? Não, pastor, às vezes, de vez em quando, eu estou em algum lugar, igual agora mesmo, eu estou aqui, eu começo a sentir o cheiro da pinga e dos incensos lá do centro. Falei, interessante. Porque se você conversa, por exemplo, com uma pessoa que está deixando o vício da pornografia, ela vai te dizer, como já me disse,
que por mais que ela esteja conseguindo hoje não cair naquele pecado, quando ela fecha os olhos para orar, geralmente vem imagens pornográficas na cabeça dela. Ou alguém que foi dependente do álcool muitos anos, e aí ele sente o gosto da pinga na boca dele. Então percebe, se você não tem uma interpretação correta de como uma pessoa é transformada, de como uma pessoa é santificada, essa irmã nova convertida, que sente às vezes cheiro de incenso e de centro, o que alguém ia fazer com ela? Ia pôr a mão na cabeça dela, ia gritar em nome de Jesus, ia dizer, lembra onde você caiu, vamos quebrar essas amarras. E eu queria ver um texto bíblico que ensina a fazer assim. O que é a santificação progressiva? Como é que alguém é santificado quando ele vai deixando o pecado? Isso é doutrina, teologia bíblica. A forma como nós acreditamos, nós interpretamos a Bíblia, vai determinar a forma como a gente vai aconselhar as pessoas, discipular as pessoas. É fundamental nos nossos relacionamentos discipuladores você ter teologia bíblica. Fundamental. Fundamental você saber entender essas coisas e interpretar e levar para a cruz, e levar para Cristo. E mostrar como é que pelo Espírito a gente mortifica as obras da carne. Porque feitiçaria é obra da carne. Então tudo que aquela mulher fazia antes de ser crente, era obra da carne. Paulo diz isso. Assim como bebedeira é obra da carne, prostituição é obra da carne, feitiçaria é obra da carne. Então toda e qualquer obra da carne tem um jeito de ser curado. Como? Pelo Espírito. E aí esse é outro curso, para a gente gastar aqui tempo pensando sobre santificação progressiva, o uso da Bíblia e a intervenção do Espírito nos santificando, e assim por diante. Tá certo? Vamos lá. O Evangelho. A minha teologia bíblica vai me ajudar a interpretar o que é o Evangelho. Gente, eu abri aqui, um jovem irmão nosso, membro da igreja, me mandou um texto de uma igreja aqui da cidade, que publicou no boletim deles. Eu vou te dar um exemplo claro do que é alguém com uma teologia bíblica equivocada, para não dizer outras coisas, e a conclusão equivocada que ela chega sobre o que é o Evangelho. Vou ler para você. Deus quer que Jesus Cristo volte para o centro da sua igreja. Verdade. Olha o perigo. É verdade isso. Às vezes pensamos que o Evangelho seja para os grandes evangelistas ou para pecadores. Não, o Evangelho é para o crente. Verdade, absolutamente verdade. Porque o crente, ele precisa do Evangelho para salvação e ele precisa do mesmo Evangelho para santificação. Foi sobre isso que Paulo exortou os Gálatas. Olha, me admira que vocês tenham abandonado o Evangelho que vocês creram, tentando se santificar sem o Evangelho. Não, o Evangelho é para o crente. Agora ouça. O Evangelho é sua saúde, riqueza, segurança, preservação, proteção da sua família, sucesso do seu casamento, o poder de Deus para a salvação. Percebe quanta coisa ele pode estar comunicando aqui de interpretação equivocada? Porque com o coração se confessa a respeito da salvação, Romanos 10, 10. Esse versículo poderia ser lido assim, e aí ele vai parafrasear Romanos 10, 10, e ouça o que ele diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, proteção, cura, libertação, prosperidade. Gente, o
que ele quer dizer com prosperidade? Riqueza. O que ele quer dizer com saúde? Uma vida livre de doenças. Então vou me concentrar só nesses dois. Que dia que a Bíblia prometeu que o Evangelho traria uma vida sem doença? Onde todo mundo vai ficar bem de vida e rico, e se não está é porque não tem fé o bastante, não está usando o Evangelho bastante para ficar rico. Paulo pobre, Jesus pobre, lascado. O Evangelho corrige o principal problema do ser humano, que é o fato de ele estar perdido, justamente condenado diante de Deus. Sim, no final de tudo, quando recebermos o corpo glorificado, nós seremos definitivamente para sempre curados. É nesse sentido que Isaías profetiza que o Cristo tomaria sobre si as nossas enfermidades. No céu não tem doença, mas aqui ainda tem. Então, como é que eu costumo interpretar esse texto de Isaías? Ele tomou sobre si as enfermidades. Da mesma forma como a gente tem que interpretar a ideia do reino de Deus, porque Jesus fala assim: é chegado entre vós o reino de Deus. Mas o reino não está definitivamente entre nós. A mesma coisa. Ele tomará sobre si as enfermidades, mas nós ainda ficamos doentes. Então, como é que você concilia essas coisas? Algo disso que foi prometido na cruz, a gente deslumbra aqui, e alguns mais do que outros, porque muitos, graças a Deus e louvado seja Deus, e eu oro também por cura, muitos são curados, e essa cura, eu não tenho dúvida, vem do que Cristo comprou na cruz, não tenho dúvida. Nós não merecíamos Deus ser generoso bastante para nos curar e nos dar outra chance de vida. Isso foi comprado na cruz. Mas definitivamente a cura virá quando o corpo glorificado nos for dado. Foi isso que Cristo comprou e tomou sobre si na cruz. Então, quando eu não entendo que o Evangelho é a explanação, por exemplo, desses pontos, criação, Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem pecou, se separou de Deus e já está condenado. Cristo veio, encarnou-se, isso tudo que a gente está estudando na série A Glória de Cristo. Viveu uma vida sem pecado. Qual é a importância de Jesus ter vivido a vida sem pecado? Qual é a importância, igreja? É que ele cumpriu a lei no nosso lugar. E tendo ele cumprido a lei em nosso lugar, tendo ele vivido de forma justa, essa justiça dele, da vida sem pecado, ela é implantada em nós, imputada, é a linguagem teológica. Ela é implantada em nós, ela é conferida a nós, ela é declarada a nós. O Leandro é justo, não porque ele seja perfeito, mas porque o Cristo é, e o Leandro arrependeu do pecado dele, o Leandro creu para a salvação, o Leandro está justificado. Então, esse é a grande questão do Evangelho. O Evangelho, ele não existe em primeiro lugar para nos dar prosperidade, porque tem muito ímpio próspero a caminho do inferno, sadio a caminho do inferno. O grande problema do homem não é que ele é pobre, é que ele é pecador. Então, a gente precisa ter essa compreensão do que é evangelho. O que eu preciso anunciar para as pessoas? Se você disser para um pagão que o evangelho vai dar prosperidade, paz, família curada, ele não precisa nem de arrependimento. Que pagão que não quer isso? Não, eu quero, eu aceito. Eu quero que a minha família viva bem, eu quero ser próspero, eu quero ser sadio, eu quero ter essas coisas. O que eu quero dizer é que esse evangelho que eu acabei de ler aqui para vocês, é um evangelho que qualquer pessoa não regenerada diz sim, eu quero, sem arrependimento. Qualquer um.
Ou você conhece alguém na face da terra que tenha dito a você, não, eu quero mais é que a minha família vá para o inferno, eu quero mais é ficar pobre e miserável, eu quero é morrer de lepra, caindo meus órgãos todos assim no chão. Quem que fala isso? Ninguém, todo mundo quer isso aqui. O homem natural, o homem não regenerado, não precisa de nenhuma intervenção do Espírito para dizer sim para esse evangelho que promete libertação, cura. Meu pai era alcoólatra, morreu atropelado. E eu me lembro que uma das últimas conversas sérias que eu tive com ele, antes dele sair de casa, eu virei para ele e falei, papai, para de beber, papai. Com lágrimas ele virou para mim e disse, eu não dou conta. Falei, papai, mas você não tem vontade de parar de beber? Tenho, eu não dou conta. Que ímpio não quer, de alguma forma, se ver liberto de algum pecado, mesmo que ele não chame de pecado. Agora, o Evangelho, que faz você reconhecer que você pecou contra o Criador, você se separou da glória dele, todas as doenças, mazelas, enfermidades, brigas na família, tudo o que acontece hoje é fruto desse pecado, e que eu tenho que levar ele para a cruz e dizer, Senhor, eu me arrependo, perdão, eu não consigo, mas Jesus conseguiu no meu lugar, eu me arrependo, eu creio, aí você é salvo, você é perdoado, você é justificado, e aí você começa um processo de santificação, e você vai sim, de repente, você era um pinguço, agora economiza dinheiro e vai ver um pouquinho de prosperidade na sua vida. Isso é o Evangelho. Você se torna um trabalhador, você não é mais mulherengo, você não é mais linguaruda, entendeu? As coisas vão mudando e aí você vai se acertando. O Evangelho faz isso. Mas a promessa do Evangelho é resgatar você do pecado e levar você para Deus por meio da vida e obra de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. E a gente tem que entender isso. A igreja saudável entende isso. O que é Evangelho? Dúvidas sobre isso? Conversão, para a gente terminar por hoje. Conversão. Um entendimento bíblico sobre conversão reconhece tanto o que Deus faz, quanto o que as pessoas fazem na salvação. A conversão envolve esses dois elementos, o que Deus faz e o que nós fazemos. Isso é muito importante você saber. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho que desenvolver isso melhor. E aí no domingo que vem, eu volto nesse slide e vou tentar desembrulhar qual é a parte de Deus e do homem nisso. E as implicações práticas de você crer que Deus é o iniciador na salvação, nós somos aqueles que respondem com arrependimento e fé e etc. Semana que vem. Pergunta para a gente concluir.